Esdras capítulo 8. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com eles 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Racatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Aava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram entendidos. E enviei-os com mandado a Ido, o chefe, no local chamado Casifia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netineus, no local chamado Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Razabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Razabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro,
oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios, na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade, perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos das terras,
pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes, e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras capítulo 10. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras, dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e a todo o Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras, e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem a obra de 1 dia nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus, por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, se opuseram a isto, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras e os homens chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram apontados,
e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias, e deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleasa, e dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer, e dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Hananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal, Ramote. E dos filhos de Paate Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. E dos filhos de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Razum, Metanai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matnai e Jaazai, Ibani, Binui, Simei e Selemias, Natã e Adaías, Maquinadbai, Sazai, Sarai, Azarael, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zebade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tomaram mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos.